Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Voltei, pessoal, voltei. Pro desespero da concorrência e das outras empresas que concorrem, infelizmente, com a gente. Estou de volta aqui. Hoje, ao meu lado, temos grandes personalidades públicas do YouTube brasileiro e não TV. Douglas Ribeiro, Manuel Neto, FA Finance Adventure. Estamos aqui hoje no Soco Matinal com notícias muito boas para vocês. Primeiro, a Volkswagen estudando fechar fábricas na Alemanha, né? Mais um grande efeito da nossa queridíssima BYD, né? A gente vai explicar mais sobre isso. E também temos aí Maduro metendo louco mesmo na Venezuela, né? E aceitando um pedido do Ministério Público, que é do Maduro também, né? Decretando a prisão do opositor Edmundo Gonzalez. E o crime em questão seria a usurpação de função, que é exatamente o que o Maduro tá fazendo. Vamos lá, vamos entender. É isso. Só ele que pode fazer. O resto não. A gente tentou chegar à explicação do que seria o crime de usurpação de função, e a gente chegou, é um médico que não é médico falar que é médico, né? Ou um presidente que não é eleito falando que é presidente. É ele mesmo. Então, temos aí essas notícias no seu Soco Matinal, esse programa elegante aqui na sua manhã, que compila todas as informações boas do dia e ruins também, para você sentar e começar o dia atualizado e ser mais inteligente do que você já é. Douglas, dá um bom dia rápido aí para todo mundo, aquele bom dia bem suave mesmo. Bom dia a todos, bom dia Lucas, bom dia Edson, bom dia Manuel. Então vamos começar mais um Soco Matinal nessa manhã. Bom dia para você. Linda de terça-feira. Linda. E também nossa aventura financeira aqui, Manuel Neto. Bom dia, meus aventurados. Opa, senhoras e senhores, Lucas, Douglas, Edson. O Douglas, acho que ele gosta de ser chamado de Capri, né? Então, da próxima vez será sempre Douglas de Capri. Douglas. E começamos então um programa de quê, Douglas? De tradição, aquela grande banda de pagode com os índices do dia. O Douglas vai falar aí na velocidade 2.0. Vamos lá. Vamos começar pelos índices. Lá nos Estados Unidos todos estão caindo, principalmente ali o Nasdaq Futuro e também o Dow Jones. A gente teve muita questão ali das atenções voltadas principalmente para a divulgação do índice ICM da indústria. Então ali você já vê a percepção da indústria dos Estados Unidos e isso tem caído os mercados de lá. Então os agentes do mercado buscam garantias de que o caminho ainda está livre para o Federal Reserve reduzir as taxas de juros e também impulsionar maior entrada ali na renda variável. Na parte da Ásia e Pacífico, todos os índices também estão caindo, principalmente da China e também da Nikkei. Muito ali por conta das expectativas do reporte do PIB da China, que eles têm tido uma meta de crescimento de 5% ao ano do produto interno bruto. Só que as expectativas às vezes estão muito acima, então assim, está muito... a gente tem um moderado, a gente tem um conservador, mas ali já é uma expectativa muito acima da média histórica, porque a China não tem crescido tanto em relação aos outros períodos da década passada. Na parte da Europa, a gente tem os índices caindo também, ali no Reino Unido e também na Bolsa da Alemanha. O que tem salvado um pouco nessa manhã é o índice da França subindo 0,16. Ali foi muito impactado pelos resultados das empresas de Londres, então isso impactou as bolsas de lá, principalmente as empresas de commodities, então as mineradoras Anglo American, a Glencore e também a empresa de petróleo, a BP, que também contribuíram ali para a retração dos índices nessa manhã. Na parte de commodities, a gente tem o petróleo WTI subindo 0,03%, chegando a $73,57 o barril, e o petróleo Brent caindo 0,78%, chegando a 76,15 o barril. Já o minério de ferro também teve uma queda expressiva nessa manhã, caindo 4,74%, chegando a $98,86. Então já tem uma queda ali na casa dos $100, então é o menor nível ali nas últimas semanas. E o nosso Bitcoin teve uma tendência de alta ali de 0,58, chegando a $58.798. Então esse seria o nosso resumo aqui dos nossos índices para essa manhã. E cadê o principal índice que você não trouxe? O índice Disney. O índice Disney eu fiquei para essa manhã. Mas ele subiu... Não é esse. É o Kwanza. Como que eu vou continuar meu dia sem saber a cotação do Kwanza angolano? Maravilha. Seguimos então com a primeira notícia internacional, que é da onde? Da Alemanha, né? A gente tem aí a Volkswagen, pela primeira vez em 87 anos, estudando fechar algumas fábricas na própria Alemanha, onde é a sede da empresa, né? Isso se deve principalmente aí, de acordo com o CEO Oliver Blume, né, que as indústrias automotivas europeias enfrentam, de acordo com ele, uma situação muito séria e é claro que isso é um reflexo ali da BYD, que vem tomando o espaço de venda de automóveis na China, né, que é um dos principais escoamentos da Volkswagen.
Verdade, Edson. Basicamente, o Oliver Blume, ele está aí numa situação bem complicada, principalmente, não somente eles, mas principalmente ali a Alemanha em si, que é hoje aí o polo industrial aí do automobilismo na Europa e no mundo inteiro, com trio de ferro ali, BMW, Audi, e Mercedes, mas a Volkswagen, que é boa parte, ela é dona de boa parte ali das grandes empresas premiums ali do setor automobilístico. Mas basicamente essa parte aí de eletrificação dos carros gerou ali uma pressão, tanto no sentido de que precisa ter aí essa mudança da parte da matriz energética ali, como também está gerando pressão na questão das margens. Porque a Volkswagen ela sempre ganhou dinheiro com os carros ali mais baratos, ou seja, mais acessíveis. Então está tendo essa pressão na Europa para a eletrificação. E a BYD, entre outras empresas ali, estão entrando com uma margem bem apertada, que acaba impactando aí toda a parte de rentabilidade e também do operacional dessas companhias. Boa parte dessas companhias estão revisando a possibilidade de eletrificar ou não a sua malha, mas acaba que está jogando uma pressão muito ruim. Por quê? A Alemanha em si, principalmente as fábricas ali dentro do território nacional da Alemanha, tinha ali um acordo, né? Não é um acordo totalmente firmado, mas até 2029 de não ter ali grandes demissões. E a parte agora que a Volkswagen provavelmente não vai cumprir esse acordo. Pode ser que tenha aí uma pressão para ter demissões aí ao longo dos anos até 2029, que tinha aí uma previsão de ao longo de 2023 e 2024 ter aí uma redução de custo de quase 10 bilhões, só que isso não se concretizou. Então isso está gerando aí um impacto. Por quê? Onde que a Volkswagen faz o dinheiro? Geralmente é ali no mercado europeu e também na China. Só que como está tendo essa pressão, as margens estão apertadas, o market share está começando aí a perder e você acaba tendo aí uma pressão maior na parte operacional da companhia. Maravilha. Seguimos então com a outra notícia internacional aí para começar bem a sua terça-feira, ou almoçar bem na sua terça-feira, que é sobre a Venezuela, né? A gente tem aí o pedido do Ministério Público da Venezuela decretando a prisão do opositor do Maduro, o Edmundo González, né? Então ali não sei se isso realmente vai acontecer, se essa prisão realmente vai acontecer, mas se acontecer a gente tem um grande movimento geopolítico que é todos os países, a grande maioria dos países ocidentais, inclusive agora o Brasil, se opondo ao Nicolás Maduro como presidente da Venezuela e mesmo assim ele vai lá e manda prender, né? Porque o Ministério Público é controlado por ele na Venezuela, né? Então ele vai lá e manda prender seu opositor. Se isso acontecer, é ousado. Exatamente, tanto a Procuradoria-Geral como também o Ministério Público. Mas agora trouxe mais clareza, né, de que realmente existiu uma fraude ali eleitoral, porque senão ele não teria tido essas decisões mais externas assim em relação a seus oponentes, né? No caso, a decisão foi tomada pelo Ministério Público para alegar também que o González tem outros crimes aqui que eles colocaram bem curiosos. Principalmente falsificação de documentos públicos, e é um crime mais comum de acontecer, mas aqui, incitação à desobediência civil e conspiração e sabotagem cibernética. Imagina só, é um crime bastante curioso, principalmente ali quando a gente tem essas eleições, né, presidenciais, no caso do executivo. Então, o González, no caso, ele era um ex-diplomata de 75 anos que assumiu a candidatura após a saída da Maria Corina Machado, que também era outra candidata que sofreu sanções ali do Nicolás Maduro. Mas não existe só notícias boas pro Maduro, não. Nesse caso seria bom, né? Porque ele prendeu o seu oponente. Então, isso aí ele utilizou de manobras fora da lei para conseguir esse êxito aí para ele. Mas os Estados Unidos, agora é uma notícia ruim para ele, que os Estados Unidos confiscou o avião oficial do presidente. Que esse avião, ele era a marca dele, né? Da South Fall 900 E3, que é o modelo e a marca, na República Dominicana e transferiu para a Flórida. No caso, esse aqui já é um esforço que os Estados Unidos têm feito, não só de agora, mas também de outros períodos, de aumentar ainda mais as sanções do governo Maduro, porque assim você consegue tirar pelo menos algumas riquezas que ele tem feito de forma ilícita, né? Porque esse avião era avaliado ali em 13 milhões de dólares, então é uma notícia ruim ali pro Maduro, vamos dizer assim. E é uma pressão também, né? É uma pressão dos Estados Unidos mostrando que ele também controla muita coisa, né? Então eu não posso ou não quero ainda prender o Nicolás Maduro, eu prendo o seu avião. É uma sinalização interessante, geopoliticamente falando, né? Arruma uma brecha, né? Onde tem ali a possibilidade de impactar o Maduro de alguma forma. Então você consegue ali com esses embargos comerciais. Isso aí vem desde a época do Guaidó também ali. Alguma pessoa vai lembrar ali na época de 2019, que era o Trump que está apoiando, e outras
grandes líderes aí também estavam apoiando. Então, desde aquela época, a Venezuela já está passando aí por maus bocados na parte financeira e com esses embargos econômicos. E quando surgiu aí a possibilidade, acabou fazendo querendo ou não, uma ditadura, como é o chavismo até hoje lá, ela vem morrendo aos poucos, né? Sim. Não é um grande impacto, da mesma forma que a União Soviética ruiu aos poucos, né? Até ter um grande marco. Então, desde a época do Guaidó, que ali a gente já tinha a expectativa de derrubar ali o governo Maduro, que estava com essa ditadura que já se prolonga muitos anos na Venezuela, não aconteceu. Só que isso foi cada vez mais machadando, né? Vou jogar esse termo, machadando a árvore do governo ali. E com certeza uma apreensão de um avião, um posicionamento político, um não reconhecimento da eleição faz com que cada vez mais vá dilapidando o controle e o poder do Maduro. Se a gente fosse resumir para uma criança o que aconteceu, basicamente é o seguinte: aconteceu uma eleição. Na eleição tinha o Edmundo Gonzalez, oposição, e o governo Maduro, né, tentando a reeleição várias vezes ali que ele já está no poder. Quando saiu a ata, com 80% das urnas, ele disse que estava com 51% e ganhou. Só que não faz sentido. Você tem 80% das urnas e tem 51% dos votos, o que significa que dá para virar ainda, né? Claro que dá para virar. Só que aí ele falou, ganhei, acabou e acabou a eleição. E aí todos os países internacionais falaram, então mostra as atas aí. Se você mostrar as atas dizendo que ganhou, ok, né? Mesmo que sejam falsificadas. E ele falou, não, antes de mostrar, não. Acho que eu vou prender o outro cara. É isso. Então, é isso que aconteceu. O cara perdeu o jogo, pegou a bola, levou os golzinhos e tudo e acabou tudo, sabe? Exatamente. Não tem mais futebol, não tem mais nada. É complicado, porque essa notícia, a gente sempre tem que lembrar que a Venezuela sofre muito. As pessoas na Venezuela sofrem muito com fome, com a perda do valor da moeda, que perde a casa que você lutou muito para construir. Então, cara, é uma situação muito triste, vindo de um cara que não tem parte do nosso respeito aqui. Seguimos, então, com a outra notícia nacional do Brasil, que é o quê? Que é a piloa. O que é uma piloa? Falar de piloa não faz sentido nenhum, é só um termo aí que eu estou inventando palavra. Mas vamos entender então o que é uma piloa, esse projeto orçamentário que o governo entrega. Existem 3 leis, pessoal, acompanha comigo. Existem 3 leis orçamentárias que um governo direciona ali para o seu público, né, no final das contas. A primeira é a PPA. Plano Plurianual. O que o PPA faz? É uma diretriz de 4 anos que o governo determina ali aonde que ele vai gastar recursos, como que vai ser aquele governo, aqueles 4 anos, como que ele vai captar o recurso, quais são os impostos. De forma muito mais pragmática, né? Então são só ali, esse plano plurianual é só um movimento para encaixar as outras leis. A segunda lei que entra aí é a LDO, que todo ano. Então a PPA 4 anos, LDO todo ano que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa já tinha saído. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome já diz, é só diretrizes. Ou seja, são só diretrizes de onde que o governo vai gastar, como que vai ser o repasse para os estados, para os municípios e etc. e tudo mais. E agora vem a PILOA, ou só LOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual. E ele é muito importante. Por quê? Porque através da PILOA, o governo, através do presidente da República, determina como que ele vai gastar o dinheiro, qual é a porcentagem que ele vai gastar e como que ele vai arrecadar. E aí a bolsa e o mercado reflete muito a PILOA, ou seja, o PPA a cada 4 anos, aí tem as diretrizes, né, que é a LDO que vem por lei, então projeto de lei complexo, né, que vem da Câmara, Senado e tudo mais, e depois o presidente da República vem no final com a PILOA, que tem que unir essas 3 leis orçamentárias do Brasil. E agora se você quiser, você pode até fazer uma ilusão à administração. PPA é estratégico, LDO ali é um tático, e o LOA é o operacional, que é o que é pôr a mão ali na massa mesmo, que é pôr para executar. Boa analogia, que é exatamente o operacional de como que vai ser gasto aquele dinheiro. E, de acordo com como foi apresentado a PILOA, né, desse ano, como que vai ser gasto o dinheiro, como vai ser captado o recurso, nada novo, feijoada. Não teve nenhuma mudança estrutural, a gente não teve nada sobre previdência, a gente não teve nada sobre redução, a gente vê aí que o gasto que já é congelado, né, que são aqueles gastos com previdência, que são gastos que o governo não pode mexer, já são quase mais de 90% do orçamento, então nada novo, feijoada. Mas o mercado reage principalmente a isso porque é uma lei muito importante, é um projeto de lei aí que determina como que o governo vai gastar e exatamente a porcentagem que vai na saúde, a porcentagem que vai para educação, onde que vai, então é um projeto muito extenso, muito complexo.
Não, exatamente. Vamos trazer alguns dados, depois dessa introdução do Edson, sobre... porque as despesas obrigatórias do governo vão aumentar ali em torno de 132,2 bilhões, principalmente devido ao crescimento de benefícios previdenciais e salário de funcionalismo público, deixando apenas 11,7 bilhões de despesas discricionárias. Qual que é o dado aqui preocupante? Que a maior parte é para os gastos fixos, né, os gastos obrigatórios. Então, você não tem muito manejo ali para você poder... Claro, você pode reduzir os gastos, principalmente ali de pessoal, do funcionalismo público, mas é mais difícil em relação a outros gastos. Se fosse discricionários, que são aquelas despesas mais flexíveis, que você tem no orçamento, mas você não precisa cumprir. Assim, você pode simplesmente, se você gastar menos, você pode colocar em outro local. Ele só tem uma totalidade ali de 11,7 bilhões. Então, isso preocupa bastante, porque a máquina pública, a cada ano que passa, os maiores gastos são gastos fixos. Isso prejudica bastante, muito por conta ali dos repasses, no caso, seria as receitas via tributação, como também outros manejos para tentar fazer novos investimentos, por exemplo, que a maior parte ali é despesas discricionárias. Então, a maior parte ali das despesas obrigatórias será impulsionada pela Previdência Social, na casa de 71,1 bilhões, e despesas com pessoais, que no caso seria a parte ali do funcionalismo público de 36,5 bilhões. Além disso, inclui também nesse projeto o abono salarial e seguro-desemprego e também a Bolsa Família, que continuará a demandar 167,2 bilhões em 2025. Nessa notícia, eu trazer uma curiosidade. A Bolsa Família é um programa que a gente até vê de certa forma positivo. O problema dele é mesmo a questão mesmo de inclusão de algumas pessoas que às vezes não poderia estar lá, vamos dizer assim. Acho que é melhorar mesmo o cadastro porque, por exemplo, o programa de Bolsa Família também é um programa liberal. Se a gente for pegar a história mesmo, Milton Friedman, que era um economista muito famoso do século passado, ele era a favor de uma renda mínima universal. Só que na ideia dele seria um imposto de renda negativo. E o que seria isso? Por exemplo, vamos imaginar que o governo estabelece ali um salário de 10 mil reais, o mínimo, e a pessoa recebe acima de 10 mil, por exemplo. Vamos imaginar que ela recebeu 12 mil. Ela recebeu acima do mínimo que seria 10 mil, então ela iria pagar o imposto de renda. Mas aquela pessoa que recebe, por exemplo, 8 mil reais, ela ia ter um incremento da sua renda em relação ao que a pessoa pagou. Então, por exemplo, ela teria ali 8 mil reais, mas como é o mínimo mesmo, ela teria um incremento de 2 mil reais que ia vir de outra pessoa que gerou riqueza. Então, é um modelo de renda mínima mais sustentável do que a Previdência Social hoje. Tanto que hoje, quem está aposentado recebe previdência, recebe os seus benefícios de quem hoje está trabalhando. Então, é um modelo que é insustentável ao longo do tempo. Além disso, para o governo conseguir atingir essas metas, ele precisa ainda depende de uma arrecadação de 168,2 bilhões. E no caso seria arrecadação extra. Então isso aqui dá uma certa liberdade para ter um aumento de impostos, né? Porque você não precisa criar novos impostos, só precisa modificar alíquotas, né? Então, por exemplo, a gente tem em 2021 mesmo, o IOF era 0,18, aí subiu para 0,38 e ficou. Então, assim, você não precisa simplesmente criar novos impostos, só precisa mudar alguma lei ali ou modificar a alíquota que você aumenta os impostos e isso cria uma certa incerteza jurídica, econômica também, porque isso impacta as empresas. Então, a gente debater sobre esses assuntos mesmo de orçamento público é muito importante, porque isso, de certa forma, impacta o fiscal do Brasil, impacta a dívida e também as gerações futuras. Maravilha! E agora então, antes de ir para o nosso quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior. E aqui eu quero uma aspas para a nossa queridíssima nação brasileira que acompanha aqui o nosso conteúdo, que eu vou ler vários comentários hoje, porque eu fiquei 2, 3 dias fora, né? Por razões aí que eu não posso comentar com vocês, por várias razões. E vou ler aqui primeiro o Degus MP, que poderiam comentar sobre a frase do Bill Ackman, dizendo que o Brasil é um mercado impossível de investir. Eu comento, ele tá errado, né? A gente tem aí também a Dai Bezerra 8713, que ela sempre fala, melhores apresentadores, a melhor tempo, tal, felicidade. A Gabriela Matos 810 disse, bom dia, Edson foi pro after na casa do GL e não acordou a tempo do programa começar. GL. Eu não sei o que é GL, mas talvez eu estava lá. Se eu não sei, pode ser que eu estava. E aqui também no final temos mais um comentário muito bom, que é o do Guilherme Castro Nunes 963. Prepara, galera, é grande. Boa noite, estou assistindo à noite. Boa noite, se você estiver assistindo à noite novamente. Eu gosto do programa, ainda estar em desenvolvimento, pois tem a chance de lerem comentários, assim como os meus. Gostaria que cada um de vocês se apresentasse para a gente, se possível, um por dia.
Acredito, muita coisa. Beleza, então, Guilherme Castro Nunes, eu entendi no final o que você queria dizer, é uma apresentação. Então, é porque a gente não fala muito bem quem a gente é aqui, né? E talvez seja até interessante a gente não falar, porque se vocês descobrirem o passado do Douglas aqui, vocês nem olhem pra ele. Acabou. Então, acabou. Então hoje, vou falar isso pra você. Manuel, você aí, consultor de investimentos da UVP, responde aí algumas perguntas que o Guilherme fez aí pra você. Quem é você? Como conheceu o mercado de investimentos, a economia em si? Por que escolheu a UVP? Como foi o processo pra entrar aí? Foi indicação? Seu pai é rico? Está gerindo quantos milhões e com quem trabalhava antes de decidir, para que time torce, qual o tamanho do seu sapato e se você prefere japonês ou pizza. Caramba, hein? Que isso? Tô brincando, o final eu inventei. Só se apresenta, conta um pouquinho da sua história aí. Basicamente, vou tentar 10 resumir para não ser tão, vamos dizer, longo, mas basicamente minha vida aí teve grandes reviravoltas. Eu sou um aficionado da aviação, que acabou não dando certo, mas tudo bem. Caiu 2 aviões. Acabei jogando 2 aviões aí no chão e aí me bloquearam. Falaram que não era pra eu voar mais. Que caro da sala. Basicamente sou formado em administração, sou daqui de Goiânia. Tenho aí o meu background aí na parte financeira em 2 instituições financeiras, que é o Itaú e o Bradesco, mas o Bradesco onde eu fiquei mais tempo ali, 5 anos, atuando aí no segmento de corporate. A gente atendia ali grandes corporações com faturamento acima de 1 bi, atendendo aí tanto no Centro-Oeste como no Triângulo Mineiro e Distrito Federal. E tive ali, a partir de 2020, comecei a ter um maior contato aí com o mercado de investimentos em si. Então resolvi fazer essa migração, aí procurei algumas certificações, sou certificado aí no CFP, que é para basicamente ali o Planejador Financeiro Pleno, que é uma certificação internacional que aqui dentro do Brasil é a Planejar, que cuida dela. E entrei no mercado financeiro voltado para o investimento em 2021 mesmo, mais focado para essa parte de gestão. E em 2023 aí a gente encontrou a UVP. Então eu acredito que foi tanto eu escolher a UVP como a UVP também me escolheu. Respondendo a pergunta, não sou herdeiro, meu pai não é rico, não tive nenhum facilitador para estar entrando aqui. Então foi um processo bem árduo, bem difícil. Então a gente está sempre com essa ideologia de trazer aqui para dentro da equipe pessoas que realmente vão agregar valor, que tenha conhecimento e que tenha também ser sangue nos olhos de aprender, porque a gente está aqui sempre aprendendo. Eu aprendo com o Douglas aprende comigo, então a gente tem sempre essa troca aqui, a gente aprende com vocês, então a gente está sempre aí nessa constância. E hoje tem aí sobre gestão, as minhas carteiras aí para aproximadamente, se eu não estou enganado, aí 105, 110 milhões aí que estou gerindo aí. Chama, Potan! Basicamente isso. Acho que é isso. E time que torço, Mengão. Aí, pronto. Eu vou resumir ele. Ele é foda, muito bom. Ele largou 2 banquinhos vagabundo e tal, e Bradesco, e veio pra UVP. É isso. Fechou. Douglas, fala aí, 5 segundos, quem é você? Bom, meu nome é Douglas. Bom, eu fui contratado que eu mandei uma mensagem lá no Instagram do Raul. E ele, vamos ajudar esse menino aí, e me contratou. Então foi uma dinâmica um pouco diferente. Brincadeira, eu Douglas tava passando aqui na porta, deixou cair a identidade, a gente pegou a identidade, falou, liga pra esse cara aí, chama ele. Brincadeira. Gostei da foto. Parece o DiCaprio. Não, mas ao longo dos programas, um dia ainda vou falar como que eu fui contratado. Mas eu fazia muita publicação, tanto no Instagram como no LinkedIn também. Foi assim que eu comecei a conhecer mais pessoas do mercado. E um dia eu tive a oportunidade de vir aqui pra UVP, conhecendo o Brenner, também o Guilherme. Então eles me puxaram e tô aqui aprendendo com vocês. E é um grande aprendizado mesmo participar dos programas e, assim, de certa forma, compartilhar conhecimento com todo mundo. Maravilha. E aí, quais são as perguntas de vocês aí pra gente continuar o programa? Eu tenho aqui do G8237, que aí no programa anterior que eu tinha participado, eu perguntei qual era o nome dele. Ele respondeu que é Giuseppe, e eu tinha falado da Autobahn, e ele falou que já dirigiu na Autobahn, quase que diariamente, na verdade, ele pega esse caminho, e ele falou que o recorde de velocidade que ele conseguiu no carro que ele estava lá era 252 km por hora. Giuseppe. Maravilha. Isso é fera. Isso é fera. E mais um, para finalizar aqui, é do Isaac Fabrício. Ele perguntou, basicamente aqui é um comentário longo, mas basicamente ele quer saber, afinal, por que as águas de Caldas Novas são quentes? Existe uma lenda aí que fala ali que a Caldas Novas, como Rio Quente, que são 2 cidades ali próximas, tem ali serras ali por volta, então ela é meio que montanhosa, vamos dizer assim. E dizem que tem ali um vulcão adormecido. Só que isso é balela, mentira. Isso é uma lenda. Todo mundo sabe que é mijo de velho nas piscinas. É mijo de velho, basicamente, porque que aquilo está aquecido. Mentira. São águas ali há mais de 1000 anos que caíram ali na região.
E como ali a região é montanhosa e tem fissuras, essa água ela ia penetrando ali, ia chegando até mais ou menos ali 1.000 metros de profundidade, e conforme ela vai fazendo essa absorção e chegando mais ou menos nessa profundidade, o próprio magma não, mas a própria... Crosta. Não é crosta não, porque você teria que ir um pouquinho mais profundo, mas a própria pressão ali das rochas acaba gerando a mineralização da água, então tem ali uma atividade geotérmica que acaba gerando aquecimento por volta de 60 graus, e quando gera esse aquecimento tem a pressão, aí a água acaba voltando. Então tem ali aproximadamente 18 nascentes que acabam escorrendo e vão indo ali para os rios. Mas hoje, se você for olhar ali, boa parte das piscinas, elas não são mais de água natural mesmo, termal. É só mesmo o rio ali, umas poucas locais ali que tem a água pura mesmo, cristalina e naturalmente aquecida. As outras ali é tudo artificialmente. Mas é essa a origem. Aí, ó. Soco matinal é conhecimento, pô. Qual que é o seu recado aí? O meu vai ser do Edilson. Ele escreve: às vezes não consigo assistir tudo. O dia no trabalho tá puxado. Mas deixa o vídeo rolar e dou like para disseminar a melhor empresa de finanças do Brasil, quiçá do mundo. Larga esse emprego. Chama, pô. Depois eu volto e vejo completo. Força no piqui. Então eu queria agradecer a pergunta e também os elogios também. Então muito obrigado. Então eu respondo pelo Soco Matinal também, muito obrigado por todos que estão acompanhando a gente durante o dia. Sobre o piqui, a gente tem outras comidas típicas também aqui do estado, então eu coloquei, porque aqui em Goiânia a gente só fala com piqui, né, e tal. Então a gente tem pamonha, arroz com piqui, galinhada, empadão goiano. Quem gosta de empadão goiano aí, já coloca no like aí, nos comentários, que é bom, muito bom. Frango com guariroba, paçoca de carne, quibe de arroz, angu de milho e também doces cristalizados, que ali de Nerópolis, o Manuel falou que ali é muito famoso ali a região desses doces. Então essa seria a nossa... Não, acho que é só alguma curiosidade mesmo aqui de Goiânia, porque não é só o piqui que a gente gosta. Isso. Desculpa. Desculpa. Vou ler a outra notícia, o último comentário antes da gente continuar aqui. A gente tem ele não tem nome aqui no YouTube, mas ele disse: bom dia, sempre acompanhando este programa de tradição. Ficamos até o final do programa, mas ainda não sabemos se é soco ou suco matinal. Vamos almoçar e boas semanas a todos. Galera, a gente esperou vários dias aqui falando que a gente ia dizer a verdade, se é suco ou soco, se é com U ou com O, né? Então, pra acabar com isso de vez, que vocês merecem, eu vou soletrar pra vocês, porque vocês merecem isso. Então, a verdade é que no início do programa a gente definiu que seria S-C-O, entendeu? Então, tá aí definido pra vocês. E vamos voltar então agora pras notícias nacionais, que é... Na verdade, a gente ia para o quadro, né, porque é um programa de tradição aqui no YouTube, a gente nunca vai contra a tradição, para as notícias não tão irrelevantes. Mas o Manuel falou aqui no meu ponto eletrônico aqui, que é ele mesmo, que eu pulei uma notícia nacional. Então, vamos voltar aqui. O programa é diferente, né? Eu falei que o programa seria diferente na semana passada. Então, as empresas voltam ao mercado externo, o mercado externo de dívida, né, neste mês. Então, com essa perspectiva de redução de taxa de juros nos Estados Unidos, a gente vem esse novo mercado. Explica aí pro pessoal, então, o que é esse mercado externo de dívida? Porque basicamente hoje as empresas, quando você vai olhar para o ambiente nacional, como que a empresa consegue captar recursos sem ser ali através de endividamento junto a instituições financeiras? Ela emite ali dívidas. CRA, CRIs, debêntures, só que quando a empresa ela quer fazer ali uma captação e quer até aumentar a sua visibilidade internacional, ela emite o famoso bond. E hoje está mais, vamos dizer assim, um chamariz para você fazer isso, porque o nosso querido Serginho Grossman lá dos Estados Unidos, o presidente aí do Banco Central, ele disse que vai ter corte de juros já em setembro e provavelmente nas outras duas reuniões deve ter também. Ou seja, com juros mais baixos, os treasuries americanos vão ficar menos atrativos. E os investidores ali institucionais dentro dos Estados Unidos vão olhar para outras formas de você fazer a alocação, que é através dos bonds. Então é uma forma dessas empresas brasileiras conseguirem captar ali em dólar, com uma taxa de emissão mais barata e conseguindo ali atingir a sua meta. Que até hoje, até mais ou menos ali setembro, até agosto na verdade, que era o dado, já tinha ali emitido cerca de 16,4 bilhões só das empresas brasileiras. Estima que até o final do ano esse valor total chega a 20 bilhões. E só para você ter uma noção que isso já é realmente uma realidade, você já vê empresas como a Eletrobras e a Azul
fazendo esse tipo já de verificação no mercado, de captação. A Eletrobras entende aí que vai captar no mercado cerca de 1 bi, só que essa captação, ela é uma captação para liquidar outras dívidas que ela já tem ali, que vão vencer ao longo de 2026, então ela vai captar recurso para gerar a pagamento antecipado dessa outra dívida, que isso é normal, o mercado faz isso mesmo, porque às vezes está ali com uma dívida que está mais cara, então eles acabam antecipando para ter ali um custo operacional ali, operacional não, um custo financeiro menor. E basicamente qual que é o problema na hora de você fazer essa emissão, que aí os banqueiros estão divididos? É se fazem agora, antes das eleições, ou fazem ali a partir de janeiro de 2025, porque tem pessoas que defendem que antes das eleições americanas, que vão acontecer ali em novembro, seja um melhor momento, e tem pessoas que acham que pode ter volatilidade, então seria o melhor momento ali em janeiro de 2025. Só que você tem um imponderável aí no meio, que se você não sabe se vai ser a Kamala ou o Trump que vai ganhar. Trump é mais pró-mercado e Kamala ali tem pessoas que acabam ficando olhando com um olhar mais torto, mas é basicamente isso. E para finalizar, Azul também está começando ali a olhar para emissão ali, que não é emissão, é conversar com as pessoas que já têm os bondes da Azul e verificar se tem a possibilidade de aumentar ali a captação. Mas basicamente essas pessoas que já possuem os bondes da Azul não vão aceitar estar injetando novo recurso se a companhia não der ali garantias que o operacional está redondo, até mesmo que a Azul aí estava com a possibilidade de acionar ali o Chapter 11, que é a parte da recuperação judicial nos Estados Unidos, então a gente tem que dar uma analisada. Mas é isso. Maravilha. Então, a notícia não tão irrelevante que a gente tem aqui é o governo querendo mais imposto, né? Então, taxar as Big Techs e criar um tributo mínimo aí de 15% para multinacionais que operam no Brasil, buscando fechar o orçamento aí que está com déficit muito grande, né? Isso, essa das Big Techs ainda não é certeza, isso é assim, o Brasil falhar em captar recurso aí, em aumentar os juros, eles vão pegar esse plano B e acionar ele, mas os 15% ali sobre empresas multinacionais, que aí vai tanto as Big Techs como outras empresas de outros segmentos, isso aí já está certo, ou seja, vai para votação, né, e provavelmente deve ser aprovado. Isso é só uma preocupação que eu venho trazer uma reflexão para você. Imagina que você tem ali do outro lado alguém que é seu sócio indesejado e que a todo momento está querendo arrecadar mais. Só que ao mesmo tempo que ele está querendo arrecadar mais, ele não está querendo cortar a sua base ali de custo, que é os custos fixos ali. Então, como ele está com um custo fixo muito inchado, ele quer tirar do outro lado, porque como ele não consegue reduzir, ele quer aumentar a sua receita. Isso é só um sinalizador muito ruim para o Brasil internacionalmente, porque imagina, essas empresas elas geram uma receita muito grande para a economia brasileira, tanto diretamente como indiretamente. Se você quer limitar elas ou você quer tornar o Brasil menos atrativo para essas empresas fazerem a sua comercialização aqui, você acaba fomentando negativamente. Elas vão procurar outras formas, elas vão procurar, por exemplo, outro país aqui na América Latina que seja mais relevante, vão procurar outras alternativas, porque quem está ali com dinheiro e está ali, sabe do seu poder no mercado, eles não vão ficar dependendo aí dessa aumento de tributação. Isso acaba sendo muito ruim para a gente. Então a gente tem que revisar, a gente tem que cortar na raiz, a gente tem que cortar mais os gastos do que necessariamente aumentar aí os tributos. A gente já viu que isso não é sustentável. A gente está querendo aumentar tributos para conseguir ter um orçamento minimamente viável para 2025. Mas em 26, 27 e 28, será que isso vai ser sustentável? A gente tem que criar uma consciência fiscal muito séria, porque senão a gente vai ser sempre um país que não consegue sair da onde nós estamos, a gente está sempre patinando, a gente está sempre atolado, a gente precisa realmente criar ali uma consciência fiscal concreta. E aonde que você vai mudar isso? É escolhendo as pessoas corretas para te governar. Não estou falando presidente, governador, mas é desde um vereador, um deputado, um senador. Você tem que entender quem é que está ali, porque é eles que vão votar. É eles que vão fazer isso aqui acontecer. Porque o empresário é que traz aí recurso e comida para sua mesa. Mas se você quer eliminar ele, ele não é o malvado. O malvado é o seu sócio aí, indesejado, que é o governo. Toma essa na cara aí, ô governo. E a outra notícia não tão relevante que a gente tem é uma notícia muito boa. Essa aqui é notícia boa mesmo. Por quê? Porque a 3R, né, que é a petroleira 3R Petroleum, né, ela fez a união aí com a empresa Enalta, muito conhecida aqui no mercado, Douglas também conversa bastante sobre essa, e principalmente mudou o nome para Brava Energia, né? Por quê? Porque o ticket, né, na bolsa da 3R era RRRP3. O ticket ruim, cara. E a Enalta é NAT3, né? Então agora a empresa se chama Brava Energia e o código é Brave3.
Olha, pronto. Acabou com essa moagem aí. Já resolveu o problema. Só que, um conselho aí, se vai falar brava, já fala como todo mundo, já fala braba. Porque ninguém fala brava, não. Ninguém fica bravo. Quem fala o português correto? É braba. Não, bacana, esse aqui teve a mudança também. Teve a mudança também da Arezzo, então, quando fez a fusão Nica-Soma. Hoje as duas empresas estão se unindo agora para ter mais forças nesse mercado e eles estão projetando ali um crescimento da produção dos barris por dia, do barril de óleo por dia do petróleo, que eles estão projetando ali 110 mil barris. Se isso realmente acontecer, eles vão ter a segunda maior produção. Vai ser a primeira do mercado privado, mas a segunda do mercado de petróleo do Brasil, porque a primeira, a Petrobras, não tem nem como ganhar da Petrobras, que é coisa de 3 milhões de barris por dia. Então, ela ia ultrapassar ali a Prio, que hoje trabalha entre 80 a 90 mil barris por dia, assim, a média. Tava dando 88, 89, então coloquei uma casa de 80 até 90. Então, é só mais uma fusão para melhorar ali os resultados das duas empresas, né? Que no caso vai ter ganho de sinergias e também de eficiência operacional. Então, seria uma curiosidade mesmo dessa fusão dessas duas empresas. Chama. Então, esse foi o programa de hoje. Bons minutos, boas pessoas, bons telespectadores e o recado final para acalentar vossos corações enaltecidos vai para quem? Para Douglinhas. Vai lá, Douglas. Fala do fundo do seu coração. Então, esse recado final também eu vou compartilhar com todo mundo, então todo mundo pode dar a curiosidade de Goiânia. Então a minha seria o seguinte: Goiânia é a capital que é a cidade com maior área verde por habitante do Brasil. Então é a capital que possui muitos parques, como o Parque Flamboyant, que é bem aqui do lado da nossa sede da nossa empresa, e o Bosque também dos Buritis. Então isso contribui maior para a qualidade de vida dos habitantes. Então se você gosta de um passeio ao ar livre aqui, Goiânia seria um bom local para você vir aqui visitar a gente. Agora, fala outras curiosidades aí também, que esse programa foi mais aqui do estado de Goiás. A gente já falou de comida, a gente falou já de outras curiosidades de parque também, essa questão da cidade. Nossa, que recado final. E tem também outra coisa também aqui, a gente tem um eixo em Anguera, que é se você vê um ônibus grudado na bunda do outro, assim. Um minhocão. É o eixão. Esse é o eixão, esse assim, é um dos mais famosos aqui de Goiânia mesmo. Ponto turístico. Você vem pra Goiânia e pega o eixão. De vez em quando acontecem uns strikes nele, mas tudo bem. É a vida. Isso é na vida. Vai lá, Lucas. Muito ruim o recado final. Lucas, qual que é a sua... Vem pra Goiânia, Goiânia tem boteco, tem mulher bonita, tem esculachar. Cara, Goiânia... Comer pamonha, ok? Ô, louco. Que isso? Desculpa, libido tá alto. Goiânia, rapidão. Goiânia é uma cidade que se você chegar, você percebeu o quanto você é pobre e o quanto sua mulher é feia. É isso. Verdade.